Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um HR Talk, uma iniciativa promovida em conjunto pela Randstad e pela Human Resources Portugal. Este é o 6º episódio, o nosso tema hoje é progressão de carreira e já tenho aqui os meus convidados, 3 como habitualmente que vou passar a apresentar. Ana Ribeiro Soares, diretora de recrutamento e employer branding do Pingo Doce, Vítor Peliteiro, diretor de contas estratégicas da Randstad e Patrícia Santos, Head of HR da Iberdrola. Bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje. Começo por partilhar com vocês um dado que, de acordo com o Randstad Employer Brand Research, a progressão de carreira foi considerado o 4º critério mais importante para a escolha de uma empresa para trabalhar. Mas se calhar é importante aqui também percebermos como é que as empresas estão a olhar para este fator, qual o papel que têm e tentar perceber aqui se a progressão de carreira se ainda é visto da mesma forma ou se ainda tem o cunho tradicional ou se agora com as novas gerações já temos aqui diferentes formas de abordar a progressão de carreira. Se calhar começo por este tema. Ana, como é que vê? A progressão de carreira ainda é muito ligada à progressão vertical, ao aumento de salário, ou temos aqui já outras variantes, mudança de função, de área, que hoje se começa a ver cada vez mais? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite e queria só mencionar que eu venho em representação da minha diretora de Recursos Humanos, Marisa Giorgi, e da diretora de Desenvolvimento do Pingo Doce, Margarida Pego. Relativamente à pergunta que me coloca, Leonor, eu concordo que a progressão de carreira seja habitualmente uma promoção vertical e com lugar para a alteração de condições. O que acho também, e o que achamos no Pingo Doce, acima de tudo, é que efetivamente hoje há outros modelos que vingam muito mais do que a progressão de carreira pura e dura. E de facto, quando falamos noutro tipo de movimentações ou de mobilidades, noutro tipo de projetos, falamos sim de desenvolvimento de carreira. E para mim, ou para um colaborador, o que pode implicar o seu desafio pode não ser necessariamente uma progressão típica, mas pode ser sim desenvolver-se em determinada área de negócio, etc. Também dizer que nós temos a sorte de pertencer a um grupo internacional e com multiformatos de negócio, e portanto isso permite a que este desenvolvimento de carreira seja uma coisa de facto muito desafiante e muito apelativa dentro do grupo. E muitas vezes também é visto como uma forma de posteriormente progredir na carreira. Ou seja, nós darmos oportunidades às nossas pessoas de experienciarem, de participarem em determinados projetos, ou saírem da sua zona de conforto para outra área qualquer e depois, a partir daí sim, poderem progredir para outra função, para outro nível de função. Vítor, como é que vê este tema? Como é que também os vossos candidatos o veem? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que a progressão de carreira é um tema que, ao longo dos anos, e olhando para o estudo do Randstad Employer Brand, é um tema e uma dimensão que está sempre colocada no 5º lugar. Portanto, em primeiro lugar, dizer que é um tema que as pessoas valorizam muito. Depois, dependendo da geração, há gerações que valorizam mais do que outras, mas eu diria que, e para ir ao encontro da primeira questão que a Patrícia faz, obviamente que hoje em dia as empresas cada vez mais estão mais organizadas de uma forma matricial, de uma forma mais achatada e, portanto, nem sempre há a possibilidade de fazer com que esta progressão na carreira seja uma progressão vertical. E, portanto, temos que, nós empresas, estudar outras alternativas, de maneira que as pessoas sintam que estão a ser promovidas, sintam que estão a adquirir novas competências, novas experiências, e fazer com para que se manterem motivadas, no fundo, não é? Para se manterem motivadas e fazer com que a sua jornada de trabalho em cada uma das empresas possa ser interessante e possam ter a sensação de que estão a adquirir conteúdos interessantes. Agora, acho que independentemente da definição que nós possamos ter para a progressão de carreira, obviamente a definição de progressão de carreira é uma definição bastante lata, acho que acima de tudo acho que é fundamental que as empresas tenham uma política de recursos humanos totalmente transparente, fazer com que toda a gente saiba perfeitamente quais são os caminhos possíveis dentro de cada uma das organizações e focada ou sustentada, se quiser, na meritocracia e não sustentada em outros aspectos, tais como raça, orientação sexual, se tem muito ou pouco cabelo, como é o caso. E portanto acho que as empresas têm que de facto estudar outras alternativas, atendendo às novas organizações, que não aqui as posições verticais, porque há outras formas e as pessoas valorizam outras formas de encararem a sua jornada dentro de uma empresa, de encarar essa jornada como positiva e de que facto estão a crescer. Muito bem.
Patrícia, da Iberdrola, sendo que as pessoas perguntam nas entrevistas, pedem já planos de carreira, isto é um tema que Sem está... dúvida alguma, é um tema que está completamente em cima da mesa. Antes de mais, de me alongar, portanto, também gostaria de agradecer o facto, portanto, de estar aqui, portanto, pelo convite. E, na realidade, portanto, sendo a Iberdrola uma multinacional e, portanto, temos várias gerações de pessoas e depende muito do interesse de cada pessoa, do que entende como realmente, portanto, aqui a progressão de carreira, não é? Portanto, pode ser entendido no sentido clássico, como nós todos o conhecemos, de ser um critério, ok, vertical, dito como uma promoção normal, subida de salário, eventualmente mudança de posição. Poderá ser também aqui algo não tão vertical, se calhar mais adequado às gerações mais novas, não é? Aos mais jovens, aqui com mais ali no foco que a Ana tanto fez o ponto, que é o desenvolvimento de carreira não implica propriamente a progressão clássica vertical, ok? Como exemplo, darmos mais, portanto, responsabilidade a essa pessoa, por exemplo, indicarmos essas pessoas para mentorias ou outros programas que lhe vão dar mais competências e que é uma necessidade aqui colmatada e que a pessoa vai achar que é a parte importante e, portanto, vai ter algum sentido para si. Portanto, esta digamos, não vou chamar progressão de carreira, vou-lhe chamar um desenvolvimento de carreira, porque estou mais de acordo com o que a Ana disse. Eu acho que é mais nesse sentido. Praticamente todas as entrevistas que eu faço, e faço muitas, especialmente neste momento que estamos a crescer muito, não é? Principalmente os mais jovens perguntam sempre qual é o plano de desenvolvimento ou de carreira que tem a Iberdrola. E, portanto, temos algo estruturado já, de acordo com a nossa corporate, não é? Que aplicamos para Portugal. E depois também temos, portanto, não é algo fixo, portanto, somos flexíveis e, além da estrutura que temos de uma progressão de carreira normal, ou seja, para a pessoa ter uma ideia também quando vai para a empresa o que é que pode contar, exatamente, também temos outras opções, de acordo também com as necessidades das pessoas. E exatamente, necessidades é o ponto de ordem que eu fiz questão de ter com política de recursos humanos, que é saber o que é que as pessoas precisam, as nossas pessoas. E, portanto, partir desse ponto, que eu acho que é muito importante. Mas se não houver aqui a componente de salário, é percebido pelos profissionais como progressão, ou enfim, valorizam a mesma porque estão a desenvolver competências, mas se não houver a componente salarial, é visto como uma progressão efetiva ou não? Pode haver outra componente que não seja só salarial. Pode haver a componente de bónus, de prémio. Pode haver a componente de mudança de função. Pode haver um benefício adicional. Pode haver alguma coisa que não necessariamente salário, que as pessoas entendem, ou a pessoa em questão entende, que é algo que vai significar reconhecimento. Okay? Posso só acrescentar aqui uma coisa em relação ao que a Patrícia estava a dizer, que eu acho que isto é extremamente importante. Exatamente. Eu acho que no limite pode significar apenas reconhecimento. Apenas, entre aspas, não é? Porque é muito. E de facto, muitas vezes esse reconhecimento é o suficiente para que a pessoa se sinta que de facto está aqui a fazer um caminho de crescimento na empresa. E por outro lado também dizer que, para além do reconhecimento, que é extremamente importante, pode ser a preparação de algo maior, não é? Pode ser o caminho para algo maior e para um desafio maior. E portanto, normalmente o que acontece, no nosso caso, e acredito que não seja um caso único, é que as pessoas sentem-se reconhecidas e sentem-se valorizadas por pensarmos nelas para determinados projetos. E, portanto, isso é o mais importante. Pelo conhecimento que vocês têm do mercado, sente que há esta flexibilidade também nos profissionais, nos candidatos, quando estão a analisar as empresas e a ver esta progressão ou desenvolvimento de carreira, que não é só o salário em si que tem relevância? Sim, não é, embora o salário tenha sempre relevância. Mais uma vez, olhando para o estudo de Randstad Employer Brand, o salário sempre foi, e estou convencido que continuará a ser, o critério mais valorizado pelas pessoas. Portanto, o salário continua a ter aqui um peso muito significativo. Agora, também é verdade que, e curiosamente, o salário anda muito lado a lado, se quiser, com a progressão na carreira, no seguinte aspecto. O salário é
a dimensão mais valorizada pelas pessoas. A progressão da carreira é, tal como a Leonor já disse, foi a quarta dimensão mais valorizada pelas pessoas. Agora, se nós virmos, se tivermos uma visão contrária, que é aquilo que as pessoas esperam ter nas organizações, nós chegamos à conclusão, através do estudo, que as pessoas acham e têm a percepção que as piores dimensões que as empresas têm para oferecer às pessoas é precisamente o salário e logo de seguir a progressão na carreira. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que estas duas dimensões andam lado a lado por um lado. Por outro lado, se calhar as empresas têm que olhar para estas duas dimensões, eu não vou chamar problema, mas com alguma atenção, porque as pessoas continuam a ter a percepção que quer o salário, quer a progressão na carreira, não são devidamente trabalhadas sob o ponto de vista da oferta aos talentos. Isto, obviamente, quer sob o ponto de vista da atração de candidatos, quer sob o ponto de vista de retenção. E sob o ponto de vista de retenção, também sabemos pelo estudo que 86% das pessoas acham muito importante a questão da progressão na carreira. Sabemos também, através do estudo, que as pessoas consideram que existem outras formas de produção ou de remuneração, ou de fazer com que elas fiquem motivadas, que não os bens materiais. E falo em concreto da questão do bom ambiente de trabalho, particularmente entre os colegas e chefia. Portanto, continuam a ser temas decisivos na retenção das pessoas. Se as pessoas não sentirem que têm bom ambiente com os colegas, particularmente com as suas chefias, é um dos motivos principais para a saída das pessoas. E, por outro lado, outra dimensão também muito valorizada pelas pessoas é a sua capacidade de autonomia. E este aqui entra no tal critério não material, ou nas regalias não materiais, que é muito valorizado pelas pessoas e que faz com que, se calhar, através do reconhecimento que a Ana agora acabou de dizer às pessoas, pode fazer com que esta autonomia seja uma outra forma de fazer ver à pessoa que está a evoluir, está a trabalhar e está a traçar um caminho, lá está, não quero ser repetitivo, mas na tal jornada de colaborador. E aqui a questão, diga, Patrícia. Eu acrescentaria, e portanto concordo perfeitamente com o que os meus colegas acabaram de dizer, eu acrescentaria que o futuro será incluir no dito pacote de benefícios, não é? Portanto, temos 3 vertentes: salário, prémio e pacote de benefícios. E, portanto, incluir dentro do pacote de benefícios algo a oferecer portanto, um plano, não é? De progressão de carreira, gestão de carreira, não é? Para garantir que a pessoa sabe exatamente para onde é que vem. E onde é que pode exatamente, e portanto acho que faz todo o sentido para a pessoa conseguir orientar desde o início e ver que realmente vem para uma empresa onde é dada a importância principal, exatamente, ao seu crescimento, às pessoas e portanto às suas necessidades, e isto é um ponto muito, muito importante. Posso? Não, é que isto que a Patrícia acabou de dizer é extremamente importante e, de facto, esse recrutamento é uma das perguntas que nos fazem, tipicamente, é qual é que é o plano de carreira que existe, não é? E só dizer que nós, acho que no Pingo Doce e no Grupo Jerónimo Martins, naturalmente, nós como empresa filha, acabamos por ter aqui muito do ADN, dos valores e da cultura do grupo, naturalmente. Costumamos dizer a cada uma das pessoas que, quando nos fazem essa pergunta do plano de carreira, dizemos que o plano de carreira é um livro em branco, porque é mesmo verdade. No caso do Jerónimo Martins, e mais uma vez do Pingo Doce, em que cada pessoa pode fazer um percurso à sua medida. E eu acho que isto, de facto, dá aqui uma noção ou uma visão do que é que pode ser o seu futuro muito interessante, que é, eu, Ana, sei que aqui posso ter qualquer percurso. Posso ter um percurso todo em recursos humanos, posso ter um percurso multi-país, pode-se ter um percurso multifuncional entre áreas de negócio completamente diferentes, entre diferentes formatos, e costumamos dizer um bocadinho que cá dentro as pessoas são donas do seu destino, são destiny owners, em que cada um, de acordo com aquilo que é a sua visão para si próprio, a sua ambição, que pode um bocadinho construir o seu percurso. E a empresa cá estará, chefias e recursos humanos, para ajudar e para dar as ferramentas necessárias para que este percurso possa ser construído e caminhado, não é? Isso leva-nos aqui a outro tema que tem a ver com onde é que está o ónus desta questão, não é? As empresas têm que dar, ou deveriam dar as possibilidades para os seus colaboradores evoluírem, mas também não são
responsáveis ou os únicos responsáveis por essa evolução. Os profissionais têm que mostrar interesse, têm que saber também as suas áreas de interesse e para onde é que querem evoluir. Onde é que há aqui a responsabilidade? É da empresa, é dos profissionais? Tem que ser uma coisa conjunta? Como é que... Eu vejo como tripartida. Eu aqui para feriar deseava a nossa CPO, Marta Maia, do Grupo Jónia Martins, que diz sempre que isto é feito a 3 mãos, não é? É pelo colaborador, pela chefia e pelos recursos humanos. Pelo colaborador, porque no fundo é ele o principal responsável pela sua carreira e pelo seu crescimento. Pela chefia, porque tem que dar todo o suporte e todo, no fundo, ajudar neste percurso e nas ferramentas necessárias para que o colaborador o faça. E depois de recursos humanos, porque tem que apoiar quer o colaborador, quer a chefia. E quando eu digo apoiar, é numa base de transparência e de diálogo muito transparente, em que nem sempre aquilo que o colaborador quer é o mais indicado ou vai de encontro àquilo que são as necessidades da empresa. Portanto, tem que haver aqui este alinhamento, não é? Muita transparência no sentido de ajudar a perceber o que é que pode ser o seu caminho e depois dar as ferramentas não só ao colaborador, mas à chefia para o apoiar nesse percurso. Exatamente, uma ponte essencial e crítica entre, portanto, os managers, os country managers, as chefias e aqui os candidatos e mesmo depois já com os ativos, não é? Pronto, com os nossos colaboradores, fazer aqui uma ponte e fazer uma ajuda, um suporte grande para ver aqui, para chegarmos aqui a um entendimento, não é? Além das bases do que podemos apresentar na altura do recrutamento, o pós é muito importante, principalmente com a tão malfadada retenção das pessoas, não é? Porque, no fim das contas, se nós tivermos pessoas satisfeitas e felizes, não vamos precisar de as reter. Exato. Portanto, o entendimento é este na prática, não é? Pronto. E se tiverem já as informações todas e saberem, como estava a Ana a dizer, a referir, há várias hipóteses para onde podem seguir, para onde se podem desenvolver, as pessoas obviamente vão ficar satisfeitas e, portanto, vão também contribuir para que a empresa e as várias empresas, não é? Também tenham uma evolução e pronto, é o que se quer, não é? É o win-win. É o win-win. Eu diria que os profissionais têm esta consciência que também depende deles, ou sobretudo deles, esta evolução e procurar esta progressão na carreira. Sim, mas nem sempre. Eu acho, não é? exatamente, É complicado. Exatamente. Eu acho que existe a tendência de algumas pessoas, pelo menos alguns grupos, pensar que o ónus a obrigação está na empresa. A obrigação está sempre do lado da empresa, mas isso não é verdade, não estou de acordo com essa visão, até porque acho que todas as pessoas, todos os talentos que queiram traçar o seu caminho devem, em primeiro lugar, estabelecer objetivos para a sua carreira profissional e, a partir daí, então, adquirir competências que se calhar estejam a faltar para, lá está, traçarem esse caminho de progressão de carreira. E eu acho que isso nem sempre acontece. As pessoas pensam sempre, a empresa é que tem que fazer aqui o push respectivo, tem que puxar por mim, tem que dar formação. Não, esse ónus também deve estar sempre do lado dos colaboradores. Obviamente que depois a empresa, por outro lado, tem que ter aquela perspectiva de transparência que também já abordei, deve sustentar a sua cultura numa cultura de performance, de produtividade, deve também estabelecer metas e depois verificar até que ponto é que as percepções e as perspectivas de carreira de cada uma das pessoas estão a fazer match com aquilo que a empresa tem para oferecer. Após esse respectivo match, muito feedback, mas também feed-forward, ou seja, feedback para dar uma perspectiva do passado, daquilo que as pessoas podem melhorar, mas também o feed-forward relativamente àquilo que as pessoas podem esperar para o futuro. E, portanto, este balanceamento, estas duas dimensões, o talento, por um lado, ter aqui esta perspectiva, lá está o tal coeficiente de curiosidade que também se fala, que também é fundamental para que as pessoas possam, de uma forma continuada, ter essa curiosidade de aprender novas coisas. Portanto, este balanceamento entre aquilo que a pessoa pode e deve oferecer às companhias, mas por outro também as companhias proporcionarem caminhos possíveis para que a pessoa possa desenvolver as suas capacidades profissionais, as suas competências e no fundo, a sua carreira. E aqui a questão do upskill e do reskilling também acaba por juntar aqui duas necessidades. As empresas hoje em dia têm muito, por causa da questão da escassez de talento e de não ser fácil encontrar os perfis necessários no mercado, portanto, o primeiro sítio se calhar onde procurar será dentro de casa. E, portanto, ver as competências que precisam e que não têm e tentar também que as pessoas as desenvolvam. Isto acaba por ser útil para a empresa e as pessoas podem ter essa sensação de facto de evolução e das empresas estarem a apostar
a apostar nelas, mesmo que não tenha numa fase, pelo menos inicial, a questão salarial ou uma evidente progressão a nível do cargo, mas que também pode ter aqui esta dupla valência. Não sei se concordam, se também percebem. Sim. Eu acho que isso é sempre uma mais-valia. Claro que tem que se ter algum cuidado, porque qualquer mudança, mesmo positiva, há sempre um impacto nas pessoas. As pessoas têm sempre receio da mudança, mesmo quando ela é boa, não é? Quando vão para melhor. Mas claro que faz todo o sentido e, portanto, nós na empresa costumamos sempre apostar nas pessoas que temos internamente antes de ir procurar fora, obviamente, não é? E as pessoas também mostram-se dispostas e satisfeitas com essa abordagem. Só ter aqui realmente cuidado em como é que se diz as coisas, como é que é a abordagem feita, só para não criar também, por um lado, expectativas, se calhar, irrealistas, não é? Portanto, haver uma comunicação muito clara do que é que se pretende, em última instância, qual é que é o job description, não é? Digamos assim. Estou a entrar um bocadinho em desuso, não é? Hoje em dia Sim, mas portanto saber exatamente, mostrar à pessoa e também obter feedback da pessoa se realmente aquilo vai de encontro às suas expectativas, não é só a empresa querer, mas também fazer aqui um encontro, o que é que a pessoa também necessita, não é? O que espera, ou que anseia que daqui a amanhã venha a conseguir desenvolver para, portanto, atingir aquele patamar. Tendo só cuidado realmente para a pessoa não pensar, tipo, se agora estão a pedir este tipo de reskilling, por exemplo, e se eu não conseguir, não é? O que é que vai acontecer a seguir? Portanto, isto, temos que antecipar aqui algumas partes, talvez aqui um bocadinho com a inteligência emocional, não é? Também. Portanto, tirando isso, eu acho que só tem vantagens, não é? Sente-se este receio aqui de quando essa empresa propõe alguma iniciativa de sempre qualquer mudança, é sempre complicado. Eu acho que a Patrícia tem muita razão quando diz que a mudança, por norma, traz aqui alguma incerteza e alguma insegurança. Cabe-nos a nós, recursos humanos, a explicar. E eu acho que se houver aqui uma comunicação clara e transparente, acho que desaparece um bocadinho essa questão e, portanto, acaba por ser um não tema, não é? E agora, o que acontece aqui muitas vezes, por exemplo, connosco, nós 90% da nossa força de trabalho está nas operações, quer sejam lojas, quer seja logística. Portanto, nós, como na nossa marca empregadora, um dos nossos valores é de facto as oportunidades de carreira, as oportunidades de desenvolvimento que nós damos às nossas pessoas. E é de facto uma realidade que existe. E, portanto, juntando aqui estes dois ingredientes, já que somos uma empresa de alimentação, juntando aqui estes dois ingredientes, o que é certo é que para nós sempre foi muito natural, ainda não se falava em upskilling e reskilling, mas isto sempre foi muito natural e sempre teve no nosso ADN, não é? Sempre fomos uma empresa escola. E, portanto, aqui o que acontece é que nós temos, de facto, muitos programas de formação inicial, de desenvolvimento e até de preparação para novas funções, em que temos feedback muito direcionado a cada uma das pessoas, e principalmente no caso de feedbacks menos positivos, ou seja, quando a pessoa pensa que vai fazer determinado percurso e esse percurso, por alguma razão, acaba por não acontecer, ou porque a empresa não tem necessidade, ou porque a pessoa não tem perfil, ou por outro motivo qualquer. E, portanto, muitas vezes o que acontece neste percurso é que nós direcionamos as pessoas para outras áreas, porque conseguimos ter mecanismos de avaliação, não é, que nos permitem perceber que a pessoa pode ir mais para outra direção, em vez daquela que ela achava que era, se calhar, o sonho da sua vida. E, portanto, e aqui mais uma vez reforçando o que a Patrícia disse, se for explicado às pessoas, eu acho que de facto esse receio ou essa insegurança acaba por desaparecer, não é? Ou minimizar pelo menos, não é? E portanto, agora eu acho que é uma arma, ou uma ferramenta, para não falar em armas, fundamental para as empresas e de facto para acompanhar efetivamente aquilo que é a jornada, como o Vítor tem vindo a falar, dos colaboradores durante o seu tempo de vida na empresa, não é? Vitor, isto é uma prioridade para as empresas. Vocês trabalhando de recrutamento, percebem que as empresas primeiro olham para dentro e tentam fazer este aproveitamento do que têm, do talento que já têm, ou a tendência será procurar fora? Vocês também tentam fazer essa pedagogia? Qual é que é a visão mais abrangente do mercado que tem? Claro. Eu diria que cada vez mais terá que ser, a tendência será sempre olhar para dentro e perceber de que forma é que nós podemos reconverter competências, tendo em conta que o mercado cada vez mais é escasso, do ponto de vista de talento, existe uma grande competitividade para atrair talento e, portanto, eu diria que as empresas continuam a ter este desafio.
Utilizando a analogia da Ana, cada vez mais nós, Randstad, sentimos que nos pedem mais esses ingredientes, sendo que o ingrediente do up e do reskill, e pedem-nos precisamente para fazer face a algumas transformações ou à transformação que as empresas estão a viver. Aliás, a McKinsey aqui há um ano ou dois lançava um estudo em que dizia que até 2030 1,1 milhão de funções iriam terminar ou iriam deixar de existir. Existe também uma boa notícia nesse estudo, é que 1 milhão de novas funções também iriam ser ganhas. Exatamente. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é fundamental e é imperativo que as empresas percebam que estas duas ferramentas, o reskill mais numa perspectiva de requalificação de competências, o upskill se calhar mais numa perspectiva de preparação de lideranças, de preparação para as mudanças que as empresas vivem e vão continuar a viver. Portanto, as empresas têm que ter esta noção que se torna completamente imperativo fazer com que utilizem cada vez mais estes ingredientes, de maneira a que nós possamos ter as nossas pessoas preparadas. Para terminar, dizer ainda que, e trazendo aqui algum facto, também mais um facto do Randstad Employer Brand, para se perceber da importância do reskill e upskill mesmo para as pessoas. 9 em cada 10 pessoas valorizam e consideram fundamental esta possibilidade que as empresas lhes dão. Mas, por outro lado, quase metade destas pessoas consideram ainda que as empresas não estão ainda a oferecer quer o reskill, quer o upskill de que elas necessitam. Até porque cada vez mais as empresas, ou as pessoas, peço desculpa, vão tendo esta noção que é a minha função hoje, se calhar amanhã pode terminar. Portanto, se eu estiver preparado com novas competências para fazer uma outra função, estou mais satisfeito e poderei estar mais tranquilo a desenvolver o trabalho que ainda estou a fazer. E notou aqui diferença entre gerações na forma de olhar para este tema? Estivemos a falar das gerações um bocadinho mais antigas, ainda vem muito a questão da progressão de carreira e querem manter aqui a fazer aquilo que habitualmente faço e ir ganhando responsabilidade e mais salário, e se calhar não mostram tanto interesse ou abertura, ou é abusivo estarmos a separar isto por idades e tem a ver mais com as pessoas em si? Eu não generalizava, mas realmente há diferenças, e principalmente nos mais jovens, nota-se que se acautelam e, portanto, têm mais digamos, um leque de competências logo à partida, não é? Portanto, às vezes têm vários cursos, às vezes fico impressionada com alguns currículos que me chegam que para uma determinada função, e digamos que é de uma determinada área, não é? E depois tem uma série de formação e desenvolvimento noutras áreas completamente diferentes e, portanto, vê-se bem portanto, o que é que estamos a mudar, não é? Aqui ao passo em conjunto com a área tecnológica também, não é? Que vem muito aqui focar nesse ponto. E praticamente todas as entrevistas que eu tenho, nota-se das pessoas mais novas que têm sempre um backup ou 2 backups se por acaso aquela via não funcionar, não é? Portanto, o desenvolvimento é logo uma aposta à partida das camadas mais novas. Também as pessoas portanto, não tão jovens, digamos assim, não é? Que também, portanto, estamos a apostar cada vez mais, e eu penso que é um bocado geral agora destes últimos tempos, apostar também nas pessoas que têm mais experiência e que, principalmente para funções especializadas, como é a nossa área, que precisamos de engenheiros, por exemplo, só para dar um exemplo, mais especializados, obviamente não podemos, se fizermos uma pessoa com mais experiência, não podemos ir buscar ao mercado, ou mesmo através, portanto, de tantas pessoas que acabaram de terminar, portanto, as suas formações. Mas mesmo aí nota-se já algum cuidado em que as pessoas tentam se atualizar, mesmo não vão fazer outro curso, obviamente, não é? Porque já estão fora propriamente da altura que é que isso é devido, mas que apostam em desenvolver-se de acordo com formações especializadas, ou eventualmente até falam com a própria empresa, não é? No meu caso, no caso da Iberdrola, para conseguirmos aqui arranjar uma formação adicional, ou um desenvolvimento, ou que ajuda com alguém que saiba mais, que já tenha esse conhecimento e que possa fazer assim uma espécie de mentoria ou um coaching ou algo assim do género, para, lá está, haver quase que aqui um reskilling indireto, não é? Não assim tão propriamente como nós o conhecemos. Ana, vocês também têm essa percepção que há aqui alguma diferença da forma de abordar das diferentes gerações?
Eu acho que, naturalmente, sim, mas eu acho que isso de alguma forma se vai desvanecendo, porque eu acho que hoje em dia nós temos a sorte de trabalharmos 4 gerações de forma muito confortável, não é? Todos em conjunto. Exato. E, de facto, o facto de nós, no Pingo Doce, colocarmos as pessoas a trabalharem muito por projetos e em equipas multidisciplinares, e não só no Pingo Doce, mas dentro do grupo, não é? Temos esta facilidade de podermos ter aqui equipas de diferentes formatos, áreas, etc. Eu acho que põe pessoas com senioridades diferentes a trabalharem em conjunto. E, portanto, isso faz com que esta nova geração, que de facto traz todas estas características que a Patrícia dizia, não é? Que são muito mais curiosos, que estão muito mais habituados a ter a informação à sua disposição, porque rapidamente vão à procura dela. Portanto, faz com que eles, se calhar, tenham muito mais... sejam mais completos naquilo que é o seu perfil e a sua pessoa, não é? O seu eu enquanto profissional. Mas por outro lado também os mais velhos trazem-lhes coisas muito boas, como seja o conhecimento, a tecnicidade, a experiência, não é? E portanto eu diria que hoje em dia, com toda esta transferência de conhecimento, que não é só dos mais velhos para os mais novos, mas é também dos mais novos para as gerações mais velhas, em que trazem toda esta nova forma de estar e de abordar as questões. E portanto eu acho que isso de alguma forma se vai desvanecendo um bocadinho, embora tipicamente sim, estas gerações estão muito mais preparadas para tudo isto. Vítor, bem, concorda? Sim, concordo. É porque estes ingredientes, mais uma vez, do reskill e o upskill, entroncam diretamente também com as tais regalias não materiais, que eu também falei há pouco, e nota-se também que as gerações mais novas não estão tão sensíveis a esta matéria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas mais novas, se calhar porque têm uma perspectiva neste momento mais de curto prazo e não tão de longo prazo, valorizam mais questões do curto prazo, portanto, do dia a dia, questões como qual o propósito de uma empresa, de que forma é que eu posso adquirir mais conhecimentos, de que forma é que eu posso participar em projetos que me possam valorizar a mim, mas depois também consiga introduzir e adicionar valor à organização na qual eu estou a trabalhar. Portanto, sim, a geração mais nova diria que não está tão sensível, a esta altura ainda, se calhar, é esta a questão do reskill e do upskill, valorizando outras dimensões mais preocupadas. Eu pediria que ela tem que ser de forma sucinta, porque também já temos aqui o nosso tempo a acabar. Qual é que é a vossa prioridade aqui no caso do Pingo Doce, aqui nesta matéria específica de progressão de carreira? Tem algum plano específico, alguma prioridade? O que é a vossa aposta aqui nesta matéria? Também aqui parimos um bocadinho ao tema do papel das empresas e do que é que também podem fazer. Se é dar essa abertura aos colaboradores e dizer-lhes o que é que precisam, se têm tipo várias hipóteses de formação disponíveis, só para tentarmos perceber rapidamente. Sei que não será fácil e breve, embora o tema não permita assim tanto, mas dizer que nós temos por base, eu acho que há uma ferramenta potentíssima que nós temos, que é a avaliação de desempenho, e que a partir dela eu acho que é muito fácil retirarmos o sumo que necessitamos para olhar para as nossas pessoas e o que é que podem ser os seus percursos. E depois temos também um momento no ano em que olhamos individualmente para cada uma das nossas pessoas e percebemos o que é que... Olhamos para o potencial de cada um, olhamos para aquilo que são necessidades de desenvolvimento, olhamos para planos de sucessão, e isso permite-nos de forma muito clara trabalhar naquilo que são os planos de carreira de cada um, à medida daquilo que é a sua realidade e das suas necessidades de desenvolvimento e de carreira. E portanto, com as necessidades da empresa também, não é? Obviamente, não é? Obviamente, e para ir de encontro às necessidades da empresa. E portanto eu diria que essa continua a ser a nossa prioridade, que é conhecermos cada um daqueles que trabalha connosco, o que também não é fácil num grupo com esta dimensão, sim, mas continuar a fazer esse trabalho no sentido de continuar a desenvolver as carreiras e de conseguirmos um melhor equilíbrio para os colaboradores e para a companhia, naturalmente. Muito bem. Na Iberdrola? Exatamente a mesma coisa, portanto as ferramentas são as mesmas, não é? Portanto, que nós também temos, e portanto algo que eu poderia adicionar ao que a Ana disse, portanto implementei desde o ano passado, saber as necessidades de cada uma das nossas pessoas. Ainda somos relativamente poucos, não é? Quase 200, e portanto se calhar quando chegarmos à dimensão da Ana vamos ter que repensar como é que vamos fazer isto, não é? Portanto, mas ouvir realmente as necessidades das pessoas e depois
coordenar, não é? E ver, analisar em conjunto com todas as ferramentas que a Ana já mencionou, para depois, no fim, vermos realmente quais é que são as hipóteses que temos de adequar as pessoas da melhor maneira possível e portanto, também adequar os objetivos da empresa, não é? Porque é aqui que, aliás, o papel também dos recursos humanos aqui, não é? É de adequar o melhor possível, tanto um lado como o outro, não é? Portanto, isso é o objetivo, digamos. Vitória Randstad, para além do conhecimento que tem de mercado, ela própria, uma empresa que também com muitos colaboradores, isto também é um tema dentro de casa. Sim, até porque temos internos cerca de 450 trabalhadores, portanto já é uma dimensão, começa a ser um bocadinho mais complicado de gerir, significativa, e obviamente nós, todas as sugestões que nós fazemos aos nossos clientes, todos os insights que nós retiramos, por exemplo, quer do Randstad Employer Brand, quer do Randstad Research, são aplicados internamente, como naturalmente não sendo nós uma empresa de recursos humanos. Por isso, nós temos uma ferramenta, e quando falo em ferramenta é esse o ponto de vista, quer do processo de trabalho, quer esse o ponto de vista de software, que nós chamamos as Great Conversations, que são momentos em que todos os managers têm a oportunidade de, juntamente com as suas equipas, fazerem um ponto de situação, o tal feedback que falava há pouco, relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido, assim como dar uma perspectiva futura, o feed forward também falava há pouco, de maneira que consigamos fazer com todas as nossas pessoas o tal match entre aquilo que são as perspectivas de pessoa de carreira e aquilo que a empresa tem para oferecer. Depois, por outro lado, como complementariedade disto, disponibilizamos também a todas as nossas pessoas o Randstad Learning Hub. No fundo é uma plataforma informática de conteúdos, gestão de conteúdos, onde nós temos conteúdos de maneira que as pessoas possam, lá está, despertar o tal índice de curiosidade que falava há pouco. E esses conteúdos têm vários conteúdos, desde liderança, gestão de tempo, gestão de produtividade, enfim, um sem número de conteúdos, de maneira que as pessoas tenham a possibilidade, de uma forma autónoma, às horas que quiserem, no dia que quiserem, podem fazer isto até na praia, terem a possibilidade de aumentarem as suas competências e de se prepararem para os próximos passos e poderem progredir na carreira, no dentro da organização, e poder progredir na carreira. Muito bem, uma última pergunta, e agora começo pelo Vitor para fazer diferença. Aqui o grande, qual é que diria que neste âmbito é o grande desafio, quer para as empresas, quer para os profissionais? Bom, em jeito de conclusão, tendo em conta tudo aquilo que nós falámos, eu diria que gestão de expectativas é fundamental, para fazer um match, lá está, entre aquilo que são as expectativas de carreira das pessoas e aquilo que as empresas têm para oferecer. A transparência é fundamental também, as pessoas perceberem de que forma é que podem traçar o seu caminho dentro de uma organização, e depois desta transparência uma cultura baseada em performance, de maneira que as pessoas possam entender que podem evoluir numa organização independentemente, e vamos repetir, mas acho que é importante, independentemente da sua raça, da sua religião, orientação sexual, possam ter a noção que realmente podem progredir numa empresa baseado na sua competência e não em outros fatores que para o caso não tem nada a ver. Bem, Patrícia, o maior desafio eu acho que é gerir expectativas das partes intervenientes. Se conseguir fazer isso, acho que estou no bom caminho. Exatamente. Muito bem. Ana? Eu diria que estes são os desafios que nós já temos no dia-a-dia. Acresce a isto, na minha perspectiva, o mercado em que nós estamos neste momento, não é? O contexto dinâmico e incerto em que vivemos, e como o Vítor dizia há pouco, 1.1 milhão de funções que vão desaparecer e aqueles 1.1 milhão que vão surgir, e portanto eu acho que isso por si já é um enorme desafio também para os recursos humanos e para as empresas, para os negócios, na forma como pensam estruturar e desenvolver o seu futuro. Muito bem. Muito obrigada aos três, foi um gosto ter-vos aqui. Obrigada também a quem esteve a assistir. Para o mês que vem estamos cá com um novo tema. Muito obrigada.